paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, nos versículos de 1 a 5. E Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume do monte Pisga, que está defronte de Jericó. O Senhor Jeová mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, o território de Efraim e Manassés, todo o território de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, o Quicar, no vale de Jericó, as cidades de Palmeiras até Zoar. O Senhor Jeová disse-lhe: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei esta terra. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas não atravessarás para lá. E Moisés, servo de Deus, morreu ali, na terra de Moabe, por determinação do Senhor Jeová. Até aí. Deus amado, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, Pai, para pedir, ó Pai, que a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas nesta noite e retire, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti, Pai. Tudo aquilo que venha para tirar, Pai, a nossa atenção à Tua palavra. Tudo aquilo que venha para roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, Pai. No nome de Jesus, todo espírito de distração nós repreendemos nesta hora, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha usar-me nesta noite, Senhor, para que a Tua graça venha ser manifesta, Senhor. Que não seja eu, mas seja, ó Deus, o Teu Espírito Santo falando nesta noite, e que o Teu ensino venha ficar guardado nos nossos corações para nos fortalecer, para nos edificar, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Todo mundo já ouviu falar de Moisés, até mesmo quem não leu a Bíblia, mas já ouviu falar sobre Moisés, aquele que Deus escolheu para liderar o povo pelo deserto, para aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. E Moisés era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Ele passa 40 dias no monte ali com Deus, e quando ele sai, a sua face está iluminada, ela brilhava. Ele era um homem para o qual Deus deu as tábuas da lei para que ele entregasse ao povo. Deus escolhe Moisés para ser intermediador ali no meio do povo de Israel. E por várias vezes na Bíblia a gente vê Moisés intercedendo a Deus pelo povo, porque o povo reclamava de fome, o povo reclamava de sede, porque o povo pecou, porque o povo murmurou. E Moisés, ele passa ali 40 anos batalhando com aquele povo no deserto, guiando até Canaã. E quando eles estavam quase chegando lá, já estavam ali na divisa, Deus chama Moisés para o monte. E ele mostra a terra para o qual ele tinha prometido, para o qual eles estavam seguindo. Está vendo, Moisés?
essa terra aí na sua frente? Pois é. Você não vai entrar. Essa bênção que eu te prometi não é mais para você. E Moisés ali, ele vai e morre. E no versículo, se a gente continuar, a gente vai ver que no versículo 7, Deus fala, né, que na Bíblia fala que Moisés, ele tinha 120 anos quando ele morreu. Ele tinha visão perfeita, que a sua vista não se enfraqueceu. Ele tinha saúde, que ele tinha vigor. Ou seja, Moisés não estava doente. Para os padrões de idade, Moisés não estava velho. Ele tinha condições físicas para andar, para caminhar até chegar ali, aquela terra. Então não era por isso que Deus o recolheu. Mas então por que é que Deus recolhe Moisés? Por que é que Deus não permite que Moisés entre com o povo de Israel até aquela terra para o qual ele chamou Moisés, para que Moisés os guiasse? E por essa passagem aqui a gente vê que cai por terra aquela letra, né, de música que fala que quem tem promessa de Deus não morre. Morre. A gente vê Moisés com a promessa e ele morre sem receber essa promessa. Ela não se cumpre na vida dele. Mas não confunda o cumprimento de uma promessa com salvação. Porque Moisés, ele morre, ele não recebe a bênção, mas ele morre salvo. Ele vai para o céu. Ele deixou de desfrutar algo aqui para essa vida que Deus tinha prometido. E ele não recebe. E tem pessoas que falam que Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus quando ele bate na rocha para jorrar água. Abre lá, Lucas, em Números, no capítulo 20. Vamos ler aqui em Números 20 para a gente entender o que aconteceu. O que é que levou Moisés a não entrar na terra prometida? No versículo 1. E então toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, primeiro mês, e o povo acampou em Cádiz, onde morreu Miriam, e ali foi sepultada. No 2. E como não havia água para a congregação, reuniram-se contra Moisés e Arão. Então aqui o povo está lá no deserto e vai murmurar por mais uma vez. Se você vai lendo, você vai vendo que inúmeras vezes o povo só sabia reclamar, só sabia murmurar. E é mais uma passagem onde o povo murmura. E essa murmuração do povo era uma provação que Deus estava permitindo para que o caráter de Moisés fosse provado. Ele foi provado desde o início do seu chamado, desde quando Deus o chama. E a rebelião desse povo era um modo de Deus ver se Moisés ainda havia deixado aquele caráter violento e explosivo que ele tinha. E quando a gente tem algo que Deus quer, quando nós somos provados, Deus vai nos provar naquilo em que nós temos mais dificuldade em lidar, para que nós consigamos superar. É aquilo que o pastor falou semana passada, né, da paciência. No versículo 3. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem nos dera tivéssemos perecido com os nossos irmãos diante do Senhor Jeová. Entenda que para nós entrarmos na terra da promessa, nós vamos ter que passar pelo deserto. Nós vamos ter que ser provados, porque no deserto é onde Deus prova e é onde Ele vai nos aprovar. Então todos nós, se não passaram, ainda vão passar pelo deserto.
para que nós sejamos aprovados. No versículo 4: porque introduziste a congregação de Israel neste deserto, para que morramos nós e o nosso gado? No começo desse capítulo, a gente já vê falando que Deus começa a recolher os líderes que queriam entrar na terra prometida. Então aqui morre Miriam. Mais para frente, nas outras, a gente vai ver que morre Arão, que era o irmão de Moisés, Miriam, irmã de Moisés, e depois Deus recolhe Moisés. Nenhum dos três que estavam juntos ali entra na terra prometida. Então, e o povo agora, nesse versículo a gente vê que eles começam a reclamar que estavam com sede. Moisés estava ali chorando ainda pela perda da sua irmã, e o povo começa a murmurar, começa a reclamar de novo que estavam com sede. O povo, eles estavam andando no deserto há 40 anos. Eles já sabiam que no deserto não tinha comida, que no deserto não tinha água. A comida que eles recebiam, quem mandava era Deus. A água que eles bebiam, era Deus que mandava. E esse povo, eles viveram experiências sobrenaturais que nenhum outro povo talvez tenha vivido com Deus. E aí, ali, depois de tudo isso, ainda eles vêm ainda e descarregam as suas mágoas, a sua incredulidade, porque eles reclamam, eles não estavam crendo que Deus podia prover mais água para eles, mais uma necessidade que eles tinham. Você já imaginou esse povo ali por 40 anos? A roupa no corpo que eles tinham não acabava. O calçado dos pés não se desgastava. Eles tinham calor, sombra, tinham calor para aquecer do frio no deserto, porque o deserto é quente durante o dia, mas à noite as temperaturas são baixíssimas. Então eles tinham calor, eles tinham sombra. E a Bíblia ainda vai dizer lá em Coríntios que a pedra que tinha água, que jorrava água, seguia aquele povo. E a pedra é Cristo. Jesus seguia aquele povo. Só que eles não estavam só com sede. Eles estavam insatisfeitos. O problema deles era a insatisfação. Agora, vocês acham que Moisés era o culpado de não ter água no deserto? A culpa era de Moisés? Quando nós estamos insatisfeitos, nós culpamos as pessoas até pela falta de água no deserto. Quando nós estamos insatisfeitos, até um bom dia que a pessoa dá, nos magoa. Quando nós estamos insatisfeitos com uma pessoa, o olhar daquela pessoa para nós, a gente já acha que ela está tramando algo contra nós. E a sua insatisfação te faz mirar nas pessoas erradas, te faz atacar quem você não deveria atacar. E naquela insatisfação do povo, eles se esqueceram das maravilhas que Deus havia feito, que estão descritas lá no Salmo 6. Na insatisfação deles, eles esqueceram as virtudes dos seus líderes. Os líderes que estavam com eles cuidaram deles por 40 anos, mas agora, por falta de água, eles não serviam mais. E a igreja hoje, ela tem se mostrado insatisfeita com seus líderes, por conta de situações mínimas que acontecem. Tem pessoas que esquecem do preço que foi pago por elas em jejum, em oração, do tempo que foi dedicado para que ela pudesse estar até ali de pé.
E pessoas insatisfeitas, elas abandonam 20 anos de relacionamento por conta de uma palavra que foi dita, por conta de uma situação, de um dia de tristeza na sua vida. Pessoas insatisfeitas, elas vão embora da casa dos seus pais, porque elas estão insatisfeitas com os pais e elas esquecem das noites em claro, esquece que foi a sua mãe e o seu pai quem os deram à luz, quem os geraram, quem os educaram. Elas se esquecem dos sacrifícios que foram feitos, que os pais fizeram para que eles pudessem ter algo melhor do que os pais tiveram no passado. E por causa dessa insatisfação, eles dão as costas para os pais. Eu não volto mais, não falo mais com você, não quero mais saber de você. Como se a nossa satisfação não fosse Jesus. Quando está tudo ruim, olhe para Cristo. Quando está tudo bom, faça o mesmo. Se você tem 1 milhão na sua conta, não confie nisso, para que isso seja a sua satisfação. Não se satisfaça com isso. Mas se você não tem nenhum centavo, está cheio de dívida, não deixa que isso seja a sua autodestruição. Não se autodestrua, porque a nossa satisfação deve estar em Jesus. Porque Ele é o que nós precisamos. E nós aprendemos que o que é que nós temos que fazer diante da insatisfação. Quando a situação se levanta, quando nós nos tornamos insatisfeitos ou quando alguém vem perante nós com queixas, com insatisfação. No versículo 6, Moisés e Arão se afastaram da presença da congregação e se prostraram à entrada do tabernáculo da reunião. E lhes apareceu a glória do Senhor Jeová. Quando tudo está mal, quando você estiver diante da insatisfação, diante de uma prova, diante de um confronto, saia do meio do povo, saia do meio da confusão, se afasta, vai para os pés do Senhor, coloca a boca no pó, porque lá é um lugar seguro, lá é onde a glória do Senhor vai se manifestar, lá é onde o Senhor vai falar. E Moisés, ele sabia exatamente o que fazer, e ele vai ali para a presença do Senhor. Saia do meio do povo, não faça como as pessoas fazem, ao invés de ir para os pés do Senhor, vão para as redes sociais, vão atacar, vão fazer postagens que vão atacar, vão ferir as pessoas, e não vai trazer o resultado que elas precisam, não vai trazer a resposta que elas necessitam. Aprenda a se afastar, a ir para o seu quarto, a dobrar os seus joelhos e a se esconder debaixo das asas do Altíssimo, porque Deus, Ele está ouvindo, Deus, Ele está te vendo, é Ele quem vai te trazer a resposta, é Ele quem vai trazer aquilo que você está necessitando naquela hora. E Deus, Ele respondeu a Moisés, no versículo 7, Ele fala para Moisés: toma a vara e convoca a congregação, tu e Arão, o teu irmão, e falai a rocha à vista de todos eles, e a rocha jorrará a sua água, e assim farás jorrar a água da rocha para eles, e darás de beber à congregação e ao seu gado. O povo, eles não estavam ouvindo aquilo que Deus falou para Moisés e para Arão, porque eles se afastaram, eles estavam ali dentro da tenda, eles estavam dentro da igreja e o povo estava lá fora. Então eles não ouviram aquilo que Deus falava, e a instrução de Deus para eles foi muito simples:
pega a vara e fala com a vara, fala com a rocha diante do povo, e vai sair água. Mas Moisés, ele estava ferido. Moisés, depois de ouvir tanta murmuração, depois de ouvir o povo reclamando mais uma vez, ele estava ferido, magoado com aquele povo. E uma coisa que nós temos que aprender é que quem está ferido fere. E então Moisés, ele toma a vara que estava diante do Senhor Jeová, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão convocaram a congregação diante da rocha, onde lhes falou dizendo: ouvi agora, rebeldes, porventura desta rocha faremos brotar água para vós? Moisés estava irado com o povo. E quando nós estamos feridos, quando nós estamos irados, machucados, é difícil fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. Você sabe que tem que perdoar, você sabe que tem que pedir perdão, mas o seu orgulho te impede e você não faz. Moisés, ele desobedeceu a Deus e afrontou aquele povo. E quando ele faz isso, ele está afrontando a Deus também. Se Moisés, se ele tivesse falado com a rocha, assim como Deus ordenou no versículo anterior, Israel, ele creria naquela mensagem de boas novas, na graça, assim como os gentios creram no evangelho e se converteram. Mas ele vai e bate na rocha, ferindo novamente a rocha que simboliza Jesus, o Filho de Deus, crucificando ele 2 vezes. E na ira, então Moisés, ele vai e se desqualifica, como muitos de nós fazemos, permitindo que Satanás ele venha triunfar sobre as nossas vidas quando nós damos brecha para que ele entre. A desobediência, ela vem e muda uma mensagem que era uma mensagem de amor, de arrependimento, uma mensagem de salvação. Lá no capítulo 17 de Êxodo, a gente vai ver a história que o povo ele murmura para Moisés pedindo água. E Deus então ele vai e manda Moisés com a vara. E com a vara que ele feriu o Nilo, e para que ele açoite a rocha e que ele traga água. Então Moisés ali, ele estava representando a lei, e a rocha representando Cristo, que verteu a água ali na cruz, o seu sangue que saiu dali da cruz, que foi para a nossa salvação, para a salvação dos nossos pecados. E aí você vai encaminhando lá em Números 16, você vê de novo o povo, ele vem e se rebela novamente, porque Arão é colocado ali como sacerdote para servir diante de Deus. E novamente o povo vai se levantar, vai se rebelar contra Moisés e Arão. Eles não aceitavam aquela escolha. Então Deus se ira com aquele povo e derrama sobre eles uma praga. Então Moisés manda Arão, vai lá no meio do povo, entre os mortos e os feridos, e faz expiação pelo pecado desse povo. E a praga cessa. Então Deus vem e fala. Arão ali, ele estava representando Deus, e Moisés estava representando a lei. Então Deus manda Moisés de pegar 12 varas, representando cada tribo. E cada uma dessas varas ele pede para que eles escrevam o nome dos representantes de cada tribo ali. E ele manda que essas varas fossem colocadas diante de Deus, porque ali Deus ia se manifestar e ia revelar aquele ao qual ele escolheu para que fosse
o sumo sacerdote, para que pudesse entrar diante dele, no Santo dos Santos, e fazer expiação pelos seus pecados. Porque o povo estava achando que Moisés escolheu Arão por ser seu irmão. Então Deus vai e fala: não, eu vou escolher, eu vou manifestar aqui quem é aquele que eu escolher. Então eles vão e colocam aquelas varas, 12 varas. E no dia seguinte, as varas estavam mortas, estavam secas. Mas só a vara de Arão é que floresceu. Só a vara de Arão é que estava viva. Era a única vara que estava com vida. Porque fora de Cristo, toda autoridade é morta. Só nele há vida, só em Jesus. Então Deus vai e pega aquela vara e manda que eles coloquem ela dentro, ali na arca, diante de Deus. E então aquela vara fica ali. E agora, quando a gente volta aqui para esse versículo 9 que nós lemos, que Deus manda a Moisés pegar a vara que está diante dele. É essa a vara que Deus manda que ele pegue. Essa é a vara de Arão que está diante dele. Agora essa é a vara da graça. Essa representa a graça. É a vara de Arão. Arão é aquele que Deus escolheu para trazer a luz. Porque Arão era o único que poderia entrar diante de Deus para ofertar, expiar os pecados do povo sem que ele morresse. E não era porque ele tinha qualificações, mas foi porque Deus escolheu. Foi ele. Não foi nada do homem, mas foi Deus. Então Deus vai e manda Moisés novamente se colocar diante do povo. A primeira vez Moisés foi lá e bateu na rocha como julgamento. Mas agora Deus vai e manda novamente Moisés bater a rocha. Mas agora Moisés estaria representando a Deus, mas com a graça, com a vara da graça. Então, no tempo do julgamento, o homem ele tinha que ser açoitado e morto pelos seus pecados. Mas no tempo da graça, é só nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e nós somos salvos. Então, naquele momento, ele estava representando ali o tempo da graça. O tempo de ferir já tinha passado. Jesus ele já morreu, ele já tinha sido morto por nossos pecados. Agora era o momento de anunciar a salvação, anunciar o amor. Aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, de seu ventre fluirão rios de águas vivas. Basta crer que a água vai fluir de você. Jesus estará dentro de você. Ele é o rio das águas vivas que não cessa. No versículo 11, volta. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e dela jorrou a água em abundância, de tal maneira que a congregação e os animais puderam saciar-se. Apesar da desobediência de Moisés, dele não ter feito aquilo que Deus mandou, dele não ter santificado a Deus diante do povo, dele não ter representado o Deus de amor diante do povo, Deus, pela sua misericórdia e bondade, ele se manifesta ali e ele faz jorrar a água da rocha. Paulo ele vai nos falar lá em 1 Coríntios, no 10:4, que todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então eles estavam bebendo ali da água viva. E Jesus,
ele vai revelar para a gente lá em Mateus 16, quando ele vai falar para Pedro sobre a rocha, que Cristo é a rocha que vai edificar a igreja. Quando Moisés, então, ele está diante daquela rocha, pela primeira vez, ele estava com a vara do julgamento. Mas agora, Deus manda ele vir com a vara da graça, do amor, da misericórdia. E Deus, ele não se agrada da atitude que Moisés teve ali diante do povo. E nós podemos ver que a comunicação, ela é uma arma, que ela vai anunciar aquilo, as bênçãos que nós queremos receber e aquilo que nós queremos dar. Através da nossa boca vão ser proferidas sentenças de vida ou de morte. E a ira, ela vai nos fazer nos afastar das bênçãos. Então, quando você está irado, você machuca o seu filho, né? Com palavras, coisas que você disse. Se você estiver irado, você pode acabar com uma amizade de 20 anos, 30 anos, por conta de uma palavra que você disse sem pensar. E quando você fica irado? É quando a outra pessoa está insatisfeita com você e você vai e fica com raiva dela. Quando você está num relacionamento com alguém e você está insatisfeito, a insatisfação dessa pessoa, ela vai te fazer pecar. E te faz pecar por tristeza. E a tristeza, e por você estar triste, você vai falar coisas que você não deveria. Você está magoado, você vai falar coisas que depois você vai se arrepender. Mas uma vez que você soltou a palavra, ela não volta. E foi o que aconteceu lá com Moisés. Moisés, ele luta por aquele povo. Ele deu a sua vida, ele dedicou os 40 anos da sua vida, do seu ministério, da sua família, por eles. Mas eles não estavam dispostos a se arriscar por Moisés, a fazer algo pela vida de Moisés. Isso acontece dentro das famílias, dentro das casas. Aquela mãe, ela que passa as noites cuidando, se dedicando com os seus filhos, e aí ele cresce, mas não quer mais ver a mãe, não quer mais saber da mãe. E é muito bom quando a gente vê os filhos lutando pelos pais, defendendo, honrando os seus pais em cada detalhe. E Moisés, ele olha para aquele povo como se eles fossem os seus filhos, gerados ali. E ele esperava que eles fossem gratos. Ele esperava que eles o reconhecessem, reconhecessem a sua liderança. Mas o povo faz Moisés pecar. Olha o que fala no Salmo 106, no versículo 32. E também o indignaram junto às águas de Meribá, de sorte que Moisés sofreu por causa deles, porque amarguraram o seu espírito de tal modo que ele falou com rude amargura por seus lábios. O povo leva Moisés a pecar. Podem suceder mal a alguns filhos por causa dos pais. A Bíblia diz que os pais não devem irar os filhos. E às vezes tem pais que deixam seus filhos tão indignados, deixam seus filhos tão revoltados, que eles não querem mais saber deles. E eles não querem mais nem saber da igreja. E isso acontece ainda hoje. É algo que acontece nos nossos dias cada vez mais. E às vezes, por causa de tanta insatisfação, as mulheres, elas não querem mais nem pisar dentro de uma igreja porque o marido perturbou tanto,
só por causa da indignação, ou a esposa, ou é o com os filhos. E por causa dessa indignação, nós podemos perder uma bênção para as nossas vidas. Lá em Números, no capítulo 12, vai dizer que Moisés, ele era um cara manso. Ele era o cara mais manso da terra. E mansidão, ela só se aplica para quem é forte. Mansidão é ter poder, mas é saber usá-lo. Um homem, ele é manso quando ele sabe que com a sua mão, com um soco, ele pode machucar uma mulher, mas ele não faz. É saber e não fazer. Isso é mansidão. E uma mulher mansa, ela é uma mulher forte. Ela não é fraca. E a mansidão, ela também vai se aplicar à nossa boca, ao nosso falar. Porque com uma palavra você pode destruir uma pessoa com o que você diz. Moisés, ele era manso. O povo murmurava, eles batiam, eles reclamavam. E Moisés ia aos pés do Senhor. Moisés ia ali chorar aos pés do Senhor. E Deus queria matar aquele povo, e Moisés ia lá: não faça isso, Senhor. E Moisés ia intercedir por eles. E Moisés fraqueja onde ele era mais forte. E aqui a gente continua no versículo 12, a gente vai ver a resposta para a pergunta que nós fizemos lá no começo. Por que Moisés não entrou na terra prometida? E então falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos olhos dos filhos de Israel, não trareis esta congregação à terra que lhe dei. Então Moisés, ele não entrou porque ele duvidou de Deus. Ele não creu. Ele não glorificou a Deus. Ele não santificou a Deus. Moisés, ele perde a sua mansidão ali em Meribá. Moisés, ele era um representante de Deus diante do povo. Ele estava ali representando a Deus. A função então de Moisés era essa, era representar Deus diante do povo. E qual é a função dos Moisés de hoje? É representar Deus. Nós, como patrão, como empregado, como amigo, como cristão, nós estamos aqui para representar a Deus. Para quem não conhece Jesus, você está representando Deus aonde você estiver, na escola, no trabalho, na faculdade, no shopping, onde você estiver, você é um representante de Deus. E que Deus as pessoas estão conhecendo através da sua vida, da sua representação. É um Deus de amor? É um Deus que salva o pecador? Ou é um Deus que só quer punir? É um Deus que, quem está em pecado, é um Deus que não perdoa? É um Deus que não é misericordioso? Quem representa Deus não pode representá-lo com rebelião, com indignação. Lá no Salmo 106 diz que Moisés, ele fala com amargura, ele fala com raiva. Moisés ele estava mostrando ali um Deus que não era aquilo que Deus era. Então, quando ele bate a primeira vez na rocha, ele estava dizendo ali com seus sentimentos: eu quero que vocês morram de sede, vocês não merecem dessa água. Moisés está ali batendo com raiva. Então, e aquele povo, eles não sabiam aquilo que Deus tinha falado.
para Moisés. Moisés bate, Moisés fala. Eles não sabiam, para eles só interessava a água, porque eles estavam com sede. Então Moisés, ele representa ali um Deus com sentimento humano, com aquilo que estava dentro do seu coração. E por isso ali ele deixa de ser a sombra de Cristo, porque o Velho Testamento é a sombra do Novo. Tudo que está no Velho aponta para o Novo Testamento. Então Moisés ali estava apontando o tempo da graça, Jesus Cristo, que agora não era mais para punição, mas era para salvação, era para perdão, era para misericórdia. Sabe como então Moisés tinha que ser? Quando Jesus ele chega diante da cruz, como que ele foi? Como ele se portou diante da cruz? Quando eles enfiaram os cravos nas suas mãos, quando eles zombaram e cuspiram no rosto de Jesus, quando eles colocaram a coroa de espinhos nele, quando seus torturadores pegaram os chicotes e bateram em Jesus, sabe o que Jesus disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando os bandidos começam a zombar de Jesus, e aí um vai lá e se arrepende e vira para Jesus e pede para Jesus para ir para o céu, para estar ali ao lado dele. Jesus poderia virar para ele: você não estava zombando de mim, você estava zombando, eu sou o Filho de Deus, você merece ir para o inferno. E Jesus, mas ele não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está mostrando ali o tempo da graça, da salvação, a sua misericórdia. Ele está expressando ali o seu amor. Nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes de Deus dentro do nosso lar. O marido ame a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Mulheres, honrem aos seus maridos. Filhos, honrem aos seus pais. Onde você passar, você está representando a Deus. Qual é a representação? O que é que você tem dito dentro da sua casa? Para o seu marido? Para o seu esposo? Para os seus filhos? Como que você trata os seus pais? É como você deseja que Deus trate você? Porque Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. É assim que você quer ser tratado? É esse o tratamento que você espera receber de Deus? Senhor, deixa eu entrar na terra prometida, Senhor. Não vai entrar, Moisés, porque você manchou a sombra que deveria fazer. Porque essa sombra é a sombra da graça. Tem um povo que está sedento. Hoje tem um povo que está querendo a água para beber, que é Jesus. E Jesus é a água viva que está sendo vertida da rocha. E nós somos um representante de Deus aqui na terra. Que nós podemos fazer essa água jorrar para aqueles que têm sede. Então seja um representante de Deus. Leve essa água viva para aqueles que têm sede, descedentando a sede. Mostre às pessoas esse Deus ao qual você serve, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de amor, que é um Deus que corrige, mas Ele nos ama. É um Deus que quer ajuntar, que quer que cada um de nós esteja com Ele lá no céu. Então, que essa noite nós venhamos a refletir e guardar essa palavra no nosso coração.
qual é o Deus que eu estou representando para as pessoas lá fora? Esse Deus que eu estou representando faz as pessoas quererem conhecê-lo? Tem gerado desejo nas pessoas de também conhecê-lo, de também servi-lo, de também estarem na presença dele? Amém. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra venha transformar os nossos pensamentos nesta noite. Amém.